Eu estava aqui pensando, né? Tem uma situação que são as cartas protestos, né? Eu queria entender hoje como que você vê essa obrigatoriedade, a utilização desse instrumento nas ações regressivas. Nas ações agressivas e não só, né? Nas ações também entre o dono da carga e o armador e os envolvidos na cadeia logística. A carta protesto, no mundo dos transportes e logísticas, ele virou um assunto quase um tabu, assim, porque fala-se muito nisso, e com o tempo estudando, trabalhando com esse tema, a gente entende que a visão geral, ela desconsidera um fator essencial. A carta protesto está ali prevista no Código Civil, né? Tem um artigo do Código Civil que só fala disso, no Código Comercial também. E primeiro, para começo de conversa, o envio da carta protesto, ela é exceção. A regra é a ressalva na hora. Porque a carta, você pode enviar a carta protesto, chega aí. Você pode enviar a carta protesto se a avaria não for perceptível à primeira vista. Se ela fosse perceptível à primeira vista, e aí você pode fazer ali uma carta na hora que o motorista daquele veículo que chegou assina. Importante você ter Não adianta também, tem gente que emite um documento e ninguém assina e fala, não, esse documento foi emitido nessa data. Quem falou? Né? Você tem que ter a prova de recebimento. Se tem um conhecimento de transporte, tem um canhoto ali, ou a nota fiscal, você faz a ressalva naquilo que você recebeu. Não sabe onde ocorreu o dano? Bom, você não vai conseguir na hora protestar o armador ali, né? Mas se a carga chegou no destino. Mas você vai, aí você manda uma carta para ele para se assegurar. Mas a verdade é que para tratar de carta protesto, a gente tem que entender uma coisa. A carta protesto, ela está lá por uma razão. Não é uma mera formalidade que o legislador resolveu fazer só para ter decadência, né? Só para atrapalhar. A carta protesto ela tem uma razão de ser, que é a seguinte: se você recebeu aquilo, é perceptível à primeira vista, você ressalta. Passaram os 10 dias e você não fez nada, talvez o dano não tenha ocorrido no transporte, né? Sim. Talvez o dano tenha ocorrido quando estava com você. Então a carta protesto, a obrigatoriedade da carta, ela tem a ver com a prova de que o dano ocorreu na cadeia de transporte. Eu entendo que a lei, o Código Civil, ele não é acertado que exista essa exigência. E por que eu digo isso? Porque essa prova você pode fazer por inúmeros outros meios. Acontece que o novo Código Civil, que já tem 20 anos, ele começou a tramitar 30 anos antes no Congresso. Então ele tem 50 anos. Hoje chega um container ali, qualquer um tem um celular para registrar. Né? Existem meios mais tecnológicos de você fazer essa prova. Ele impôs ali uma prova. Mas a regra probatória está no Código de Processo Civil, está na doutrina processual. Existem outras formas de você fazer essa prova e a jurisprudência tem entendido isso. Né? Ela tem, por exemplo, relativizado a obrigatoriedade do protesto formal para as seguradoras nas ações agressivas, mas mais relevante que isso, ela tem relativizado a obrigatoriedade do protesto desde que você comprove que o dano ocorreu no transporte. Por exemplo, container foi aberto ainda no terminal. Tá? No operador portuário ali, foi aberto no terminal, carga desovada no terminal. TFA ali foi emitido falando de todas as avarias na carga. A carga chega no destinatário, olha, tem as mesmas avarias, tira fotos, aciona a sua seguradora. Por que eu vou precisar de carta protesto? Você tem todas as provas, e é a seguradora, caso de transporte aéreo, que tem um manto também, sempre registra as avarias quando chegam. Tá? A seguradora tem relativizado isso, embora formalmente seria aplicar a decadência. Exato, e eu entendo, porque assim, são duas relações completamente diferentes. Por exemplo, quando você tem o seu direito do segurado, você foi lá, pagou o seu prêmio, e você tem que entrar com uma ação agressiva contra o transportador, em regra, existe o entendimento de que não haveria essa necessidade da carta protesto, Sim. Por tudo como você já colocou. É que eu acho que a carta protesto ela é tão importante pelo fato de que ela dá publicidade para aquele ato. Muitas vezes, quando passa-se os 10 dias, ou eventualmente que você
se configura ali, você verifica que tem aquela avaria, você já está numa situação da logística onde já não tá mais, não faz mais parte dos intervenientes. Sim. Então, vou te dar uma simples situação. Veio para Santos a carga, né, entrou no caminhão, foi colocada no caminhão em Santos, e aí foi para um terminal em Bauru, por exemplo, para fazer toda a liberação, uma zona secundária. E aí, quando se verifica isso, depois de, sei lá, 20 dias, aí depois da zona secundária, ele vai para a empresa, para a sede ali da empresa, sei lá, mais 10 dias para se colocar ali. Quando chega toda essa cadeia, quem de fato fez, por exemplo, o transporte marítimo, ele não tem conhecimento do que aconteceu. Sim. Inclusive, os próprios TFAs, que geralmente são feitos pelos operadores portuários, eles, hoje, se você for ver, é praxe, tá lá. Amassado, enferrujado, sempre todos tem. Você sempre tem. Virou padrão. Virou padrão. Geralmente você não tem nem aquela situação ali de fiscalização ou qualquer coisa. É um documento padrão. Se você for pegar toda a maioria das cargas, né, eles vão estar com o CTFA muito similar. Mas veja, nesse caso, você citou, chegou no destinatário, 2 meses depois, é o cara, mesmo que ele emita a carta protesto contra o armador. Sim. Tá? Aí você vê como a carta protesto acaba sendo meio irrelevante. Ele emitiu. E aí? Quem disse que aconteceu no transporte marítimo? Exato. Você tem que provar isso. Exato, mas pelo menos dá a oportunidade do transportador em poder participar da vistoria, entende? Porque muita coisa que a gente vê hoje também é as vistorias feitas independentes, entendeu? Pelo lado só. Mas aí o que acontece? Vai o regulador de sinistro ele vai até onde está a mercadoria, de fato, onde foi, né, tive aquela avaria, e ele lavra ali um auto ali de um relatório unilateralmente, sem os outros intervenientes, entendeu? Só que aí são assuntos diferentes, porque não é a decadência do protesto, é a convocação para vistoria bilateral, convocação para vistoria conjunta. E aí você vai ver se o judiciário vai aceitar uma prova decorrente de uma vistoria unilateral ou decorrente de uma vistoria conjunta. Que assunto é esse? Processo civil, produção de prova, validade da prova, valoração probatória. Não é decadência do Código Civil. Agora, por exemplo, vamos supor, container chegou no Porto de Santos. Ele chegou com furo. E, milagrosamente, o operador portuário viu, e que às vezes não dá para ver mesmo, também é complicado. O operador portuário, quando ele vai manusear o container, ele não faz vistoria estrutural, que é um outro tipo de vistoria no container. Ele faz vistoria visual. Furo, às vezes, você só vê de dentro, que aí você vê a luz entrando. Fora é difícil. Vamos supor que ele tenha visto. Aí ele foi lá, recebeu o container, anotou lá, no termo de faltas e avarias, que tem um furo. Chega no destino a carga. O destinatário recebe a carga, abre o container, tudo molhado. Aí vê, tem água tá molhado bem no lugar que tem o furo. Ele tira a foto. Que diferença faz a carta protesto? Aí vai precisar de vistoria conjunta? Nós temos, e aí é óbvio, né? A gente está do lado da seguradora. Então, mas nós temos uma taxa de êxito muito alta, mesmo em casos em que a vistoria conjunta não é feita. Desde que, e aí cabe a nós falarmos isso com o cliente, e ao cliente falar isso com o segurado, com o corretor e com o regulador de sinistro, desde que a prova das avarias seja boa, né? Tá furado, tá aqui, ó, tirei foto, tá molhado exatamente no lugar do furo. Quer dizer, difícil o judiciário exigir, porque em tese, a bilateralidade da prova, ela não é uma exigência legal, ela não é uma exigência processual probatória. A exigência é que a prova seja boa. Para a prova técnica, perícia, aí você vai ter o contraditório sobre ela, né? Mas a prova que você consegue ser suprida pelo visual, a coisa mais simples, o judiciário tem, nos nossos casos em que a gente leva bons documentos aos autos, tem relativizado.